Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. Galera, última videoaula contendo os principais temas da Química que vão cair na prova do Enem. Com certeza, galera, é para detonar. Esse vídeo fecha com chave de ouro essa mega sequência. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito forte nessa prova, que são os polímeros. Para você que está chegando agora aqui no canal, já se inscreve logo, já senta o dedo aí no like para ajudar no crescimento do trabalho. Lembrando que o meu objetivo aqui no YouTube, galera, é levar para vocês química totalmente gratuita e de qualidade, porque na minha visão, todo mundo merece ter uma chance de conquistar o seu grande objetivo, que no caso de vocês, meus queridos, com certeza é passar no vestibular, então contem comigo, tá bom? Vamos lá, galerinha. Polímeros, para quem já estudou, sabe que é um assunto gigantesco, existe uma porrada de polímeros. O que eu fiz? Selecionei os 10 que tem mais chance de cair, para você não perder seu tempo estudando coisa que tem pouca chance de cair. Então vamos lá. Principais polímeros e suas aplicações. Primeiro, galera, primeiro polímero que é importante você conhecer a estrutura dele é o famosíssimo polietileno. O polietileno, galera, ele é um polímero formado a partir do monômero etileno. O monômero etileno ele é mais conhecido pelo nome de eteno, meus queridos. Eteno, nome oficial, etileno, nome usual. E ele é um polímero de adição. Os polímeros de adição eles são caracterizados por terem essa ligação dupla entre carbonos. E lembrando que eu preciso ter várias moléculas dessa aqui, que são os monômeros, para formar o polímero. No polietileno, a gente vai quebrar a ligação π, vamos quebrar aqui a ligação π, e essa quebra da ligação π, cada elétron desse aqui, quando for quebrado, a gente manda aqui para o carbono da extremidade para ele poder fazer ligação com o vizinho dele. Então, essa quebra de ligação π ela vai acontecer com todos os monômeros. E aí, quando você formar o polímero, observe um detalhe. A ligação π ela não mais vai existir entre os átomos de carbono, tá? Não vai existir mais ligação π. E o que você vai ter efetivamente é uma longa cadeia carbônica com vários grupos CH2. CH2, 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 vai embora. Uma cadeia carbônica gigantesca, que ela começa a ficar tão grande aqui, a representação da linha, que ela começa a dar voltas entre si, voltas por ela mesma, e você forma uma macromolécula que é o polímero. Lembrando, galerinha, que esse polímero polietileno, o que é legal de você saber dele? Sabe a sacolinha do supermercado? Polietileno, tá bom? As sacolas, de um modo geral, são feitas desse material. As embalagens, a embalagem de materiais de limpeza, por exemplo, muitos brinquedos são feitos de polietileno. O polietileno, galera, ele é o polímero, ele é um dos plásticos mais difundidos aí na nossa sociedade e um dos mais usados também, tá bom? Outro que cai com muita frequência é o nosso amigo politetrafluoretileno. Todo esse palavrão pode ser abreviado por Teflon. Com certeza você, meu caro aluno, já ouviu nos vídeos da Sala da Química eu falar sobre a curiosidade do Teflon. Teflon, galera, é o famoso antiaderente das frigideiras. Ele é utilizado em revestimento de frigideiras e também na fita veda-rosca. Ele é utilizado na fita veda-rosca, meus queridos, pelo fato dele ter características hidrofóbicas. É um polímero que repele água, tá beleza? Detalhe importante aí. Logicamente, o monômero dele é o tetrafluoreteno ou tetrafluoretileno, que pelo mesmo princípio que eu expliquei para vocês lá em cima, é um polímero de adição, porque tem insaturação entre carbonos, a gente quebra a ligação π e manda um elétron aqui para cada carbono. E aí, quando eu fizer isso com vários monômeros, eles vão se ligar um com o outro, formando o politetrafluoretileno. Beleza, meus queridos? Então, grave. Teflon, muita gente só lembra da frigideira, mas lembra também da fita veda-rosca, que serve para inibir a passagem de água entre um cano e outro. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Os nossos 10 principais polímeros aí para a prova do Enem. Terceiro, também, poliestireno. Poliestireno, eu quero que você lembre esse nome aqui, com essa palavrinha, isopor, tá? Poliestireno, as questões cobram muito a associação desse cara com o isopor.
Lembrando que o isopor, galera, ele é o polímero poliestireno que recebe uma injeção de gás para ele poder ficar aquela bolinha meio oca, meio leve, enfim. Ele recebe essa injeção de gás para ele ter aquela característica. No poliestireno, o monômero dele, logicamente, é o estireno, que é conhecido como vinilbenzeno. Aqui, galera, pela mesma lógica anterior, a gente tem uma ligação dupla entre carbonos que ela será quebrada. E aí, quando ela é quebrada, a gente vai mandar um elétron para cada carbono vizinho. E esses carbonos vizinhos vão se ligar entre si, formando uma sequência de uma molécula gigantesca, que é o nosso poliestireno. Uma das coisas bem interessantes aqui do poliestireno é que você bate o olho e sabe que é o poliestireno por causa desses vários anéis aromáticos aqui, ó. Vários benzenos intercalados entre um carbono e outro. Isso aí caracteriza o poliestireno, ok? Outro que é famoso, galera, é o policloreto de vinila, conhecido pela sigla do inglês PVC. Afinal, acho que todo mundo já foi aí numa loja de material de construção e pediu um cano de PVC, cano PVC. Então, esse polímero está muito associado, ele está muito presente nos canos, tá bom? Sabe aquele filmezinho plástico que você usa para embalar alimentos, para cobrir uma panela, uma vasilha, aquele filmezinho de PVC, olha lá. Então, é o policloreto de vinila, tá bom? O policloreto de vinila, ele também é um polímero de adição e o monômero dele é o cloreto de vinila. E pela mesma lógica dos demais, tá, galera? Tem uma insaturação, uma ligação pique quando quebrada. A gente manda um elétron para cada carbono. No polímero, essa ligação pi não existe mais. E aí você, logicamente, vai formar o polímero, que a característica dele são os átomos de cloro ao longo da cadeia polimérica dele, tá bom? Outro polímero, galera, que é bom de você ter uma noção, de ter uma ideia dele, é o poliisopreno. O poliisopreno é o polímero que compõe o látex, a borracha natural extraído da seringueira, galera, tá? Logicamente que quando a gente fala em látex, vocês sabem que essa borracha ela tem 1 milhão de aplicações diferentes. Eu coloquei algumas aqui, ó. Luvas cirúrgicas, os pneus dos automóveis, os preservativos para se evitar as doenças sexualmente transmissíveis, é importante, tá bom? Todos eles são feitos de látex, que é um tipo de borracha, tá bom? Agora, um detalhe que eu quero te chamar a atenção do látex é o monômero e o polímero. Presta bem atenção nisso, tá? Aqui tem uma pegadinha. O monômero é o isopreno, que é esse cara aqui, tá bom? É o 2-metil-1,3-butadieno, mas ele é conhecido pelo nome de isopreno. Tá vendo que tem uma dupla aqui, tá vendo que tem uma dupla aqui, certo? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um polímero que vai reagir, é um monômero que vai reagir via adição, uma polimerização por adição, e nós vamos quebrar essa ligação dupla e um elétron vai para cada carbono vizinho, né? Vem um elétron para cá e um elétron para cá. Quando a gente quebrar essa ligação dupla, vem um elétron para cá e outro elétron vem para cá. Esses elétrons que vão ficar aqui nas extremidades, eles vão ser usados para formar novas ligações sigmas e dar sequência à cadeia polimérica. Agora, e esses dois elétrons que vieram parar aqui no meio? O que vai acontecer com eles? Olha lá! Formaram uma nova ligação dupla numa posição diferente em relação ao monômero de origem, tá? Isso aconteceu, galera, porque esse monômero ele é um dieno conjugado. Dieno tem duas ligações duplas, conjugado porque elas estão intercaladas, ou seja, aqui tem uma dupla, aqui não tem, aqui tem uma dupla. Então, os monômeros que possuem alcadienos conjugados, acontece esse tipo de reação, que é a polimerização, que a gente chama de polimerização tipo 1,3, tá bom? Então, já sabe, monômero que tem duplas ligações conjugadas, quebrou a ligação dupla, os elétrons vêm parar aqui, ó, na parte central aqui da cadeia carbônica, tá bom? E falando sobre látex, tá, galera? A gente falou de luvas cirúrgicas, preservativos, pneus. Eu queria falar uma coisa bem interessante aqui para vocês, tá? Que tem grande chance também de cair na prova do Enem, que é um processo chamado vulcanização. O látex, galera, todo mundo sabe que ele é extraído da seringueira. Só que ele é uma borracha muito mole, muito gosmenta, se o dia estiver muito quente. Agora, se o dia já estiver frio, ela é uma borracha muito dura e esfarela com facilidade, ela é quebradiça. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, num pneu de um automóvel que enfrenta extremos de temperatura, né, frio e calor, eu não posso ter um pneu gosmento num dia quente esfarelando em dia frio, não faz sentido.
Então, um camarada chamado Charles Goodyear, ele aprimorou um processo chamado vulcanização. A vulcanização, galera, ela nada mais é do que você jogar um líquido na borracha, no polímero, no látex, e esse líquido ele é à base de enxofre. Acho que vocês já devem ter visto nos livros de história, talvez, aquela clássica foto do seringueiro jogando um líquido em cima da borracha que ele acabou de extrair da árvore. E esse processo que o seringueiro está fazendo é a vulcanização. Como esse líquido ele é um líquido rico em enxofre, esse enxofre vai pegar a cadeia carbônica da borracha, ó, que vocês estão vendo aqui no meu desenho, e ele vai formar as pontes de sulfeto. Ponte de sulfeto é uma ponte que tem dois enxofres, daí o nome di significa dois sulfetos, dois enxofres, e essas pontes de sulfeto elas vão funcionar como se fosse um cimento para unir os tijolos, que são as placas da cadeia polimérica. Ou seja, dá uma olhada nessa analogia aqui, ó. A borracha vulcanizada, ela tem que ter essas pontes aqui, ó, para evitar com que essas placas escorreguem livremente uma sobre a outra e a borracha cria aquele aspecto gosmento ou esfarelado que nós não queremos, tá bom? Então, um detalhe bem interessante, tá? A borracha, o látex, ele é submetido a um processo de vulcanização para tornar a borracha útil, né? Para que você possa utilizá-la aí sem nenhum tipo de problema. Tá certo aí, meus queridos? Vamos lá. 2 polímeros também que são campeões nos vestibulares de um modo geral, tá? Nylon e PET. São os caras que mais aparecem em qualquer prova de vestibular, você vê nylon, você vê PET, tá? Esses dois aqui, você tem que saber bem a estrutura deles, tá? Primeiro, galera, o nylon, ele é um polímero que ele é chamado de poliamida, tá bom? Para nós formarmos o nylon, a poliamida, a gente pega esse ácido aqui dicarboxílico, que ele é conhecido como ácido adípico, tá? Vocês podem perceber que ele tem uma carboxila na ponta e outra na outra ponta, porque ele é um ácido dicarboxílico, obviamente. E a gente pega aqui uma diamina, uma molécula que é uma amina, só que tem amina nas duas pontas. Um detalhe importante é que na formação do nylon, a gente intercala o ácido com a amina. Então, a gente coloca uma sequência que é ácido, amina, ácido, amina, ácido, amina, a gente vai intercalando. E eu acho que vocês devem lembrar, meus queridos, que a interação de um ácido carboxílico com uma amina produz o quê? Produz o quê? Produz o quê? Uma amida. Então, por isso que o nylon é chamado de poliamida, porque a interação de cada ácido carboxílico de uma molécula com a amina da outra vai produzir várias amidas. Ó, uma amida, aqui outra amida e aqui vai ter outra, então uma poliamida. Ok? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, galera, é que esse nylon aqui, ele é chamado de nylon 66, tá? Por que ele tem essa terminação? Porque ele é chamado nylon 66. Esse primeiro número aqui indica o número de carbonos que tem no ácido carboxílico que deu origem ao nylon. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ácido carboxílico que deu origem a esse nylon tem 6 carbonos, então é esse primeiro númerozinho aqui, ó. O segundo número indica o número de carbonos que tem na amina que deu origem ao polímero. Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A amina que deu origem ao nosso ácido também tem 6 carbonos, então esse aqui é o nylon 66. Já dá para prever, sem eu precisar de muito blá blá blá, que existem vários tipos de nylon e que eles diferem entre si, principalmente nessa numeração aqui. Cada um tem uma aplicabilidade específica. Falando em aplicabilidade, nylon, galera, eu acho que dispensa comentários, né? Em que o nylon é usado? Em tudo, galera. Praticamente tudo ao nosso redor tem nylon. Desde a cerda da nossa escova, corda do violão, fios de um modo geral, roupas, sacolas, enfim, tem muita coisa feita de nylon, galera. Então, o nylon é um polímero amplamente utilizado na nossa sociedade, por isso que ele é muito importante para a prova do Enem. Outro que é campeão é o famosíssimo politereftalato de etileno, mas ele é mais conhecido pela galera aí com o nome de PET, né? Lembram da garrafa de refrigerante, da garrafa PET? Pois é. Esse polímero aqui, galera, ele é um tipo de poliéster. Por que ele é um poliéster? Porque ele vem da reação do etileno glicol, que é esse diálcool aqui, ó, tem 2 hidroxilas,
com esse nosso amigo aqui, que é o ácido tereftálico. O ácido tereftálico aqui, galerinha, percebam que ele é um ácido aromático, tem um benzeno, ele é um ácido dicarboxílico, ó. Tem ácido carboxílico aqui e ácido carboxílico aqui. Pela mesma lógica do nylon, o PET ele é formado na intercalada entre essas moléculas aqui, esses monômeros. Então, vem um álcool, o ácido, aí o álcool, o ácido, o álcool, o ácido. Eu vou colocando um do lado do outro. E lembrando, galera, que aqui nós temos a hidroxila do álcool interagindo com o ácido. O que dá ácido carboxílico com álcool? Dá éster. Só que como você tem ácido carboxílico e álcool em cada ponta da molécula, você vai ter a produção de vários ésteres aqui. Daí o politereftalato de etileno ser um tipo de poliéster. Por isso que ele tem ele é chamado dessa forma, ele é um poliéster, tá bom, meus queridos? E logicamente que esse plástico tem diversas aplicações, a principal para vestibular, galera, para a prova do Enem, é da garrafa PET. Lembrando que esse polímero aqui, ele não é biodegradável, tá, galera? Então é um poluente ambiental, precisa ser reciclado. Outros dois, galera, assim, que nunca caíram na prova do Enem, tá? Mas eles têm uma aplicabilidade bem legal e pode vir esse ano aí, tá? É um polímero chamado Kevlar, que é uma poliamida. Esse polímero aqui eu quero que você lembre dos coletes à prova de bala, tá? Ele é um polímero extremamente resistente a impacto mecânico. Por isso que ele é utilizado também na confecção de esquis, tá? E eis aqui que eu mostro para vocês, galera, a estrutura do Kevlar. Dá para ver que ele é uma poliamida, ó, porque são várias cadeias aromáticas aqui, ó, intercaladas entre si por uma amida. Reparem, ó, isso aqui é uma amida. Aí bem aqui você tem outra amida e elas estão intercaladas aqui. E essa cadeia carbônica ela se dobra entre si, ela é bem grande. Agora, outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, que o Enem pode te perguntar, é que o Kevlar ele possui interações intermoleculares bem fortes, inter e intramoleculares. Por isso que ele tem essa alta resistência, ele é utilizado em colete de bala e em esquis. Qual que é o detalhe aqui, meus queridos? Como essas placas de cadeias carbônicas elas se curvam uma sobre a outra, logicamente que o hidrogênio de uma amida pode interagir com o oxigênio da outra parte do polímero, gerando uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, aquela antiga ponte de hidrogênio que é uma das interações mais fortes que existe na química de um modo geral. Então, cada interação dessa aqui, ó, galera, entre o oxigênio de uma parte do polímero e o hidrogênio da outra parte é uma ligação de hidrogênio. Já dá para imaginar que essa molécula faz várias ligações de hidrogênio. Fora que existe também as interações que não estão sendo mostradas aqui entre os anéis aromáticos entre si, que é uma interação do tipo dipolo induzido, porque seria a parte apolar da cadeia. Então, as interações intermoleculares são muito fortes aqui. Isso faz com que esse polímero tenha uma altíssima resistência mecânica, tá bom? Fica antenado nesse detalhe aí, que se cair no Enem, é nós, tamo junto. Outro, galera, que nunca caiu no Enem, mas sempre tem uma primeira vez, são os silicones, tá? Quero que você saiba que esse nome silicone tem que te lembrar silício, tá? Silicone, silício. É bem fácil de você fazer essa associação, tá? Silicone, galera, lembra que o silício ele é da mesma família que o carbono, a família 14, e ele pode fazer 4 ligações igual ao carbono. Então, imagina que você tem uma cadeia carbônica, só que não é bem uma cadeia carbônica, é uma cadeia de silício, né? Que você tem aqui o silício alternando com oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio, você vem alternando, e aqui você tem as cadeias laterais, que são as ramificações conectadas a essa cadeia principal. Então, eu quero que você bata o olho nessa estrutura, viu várias unidades de silício, já sabe, marca silicone, tá? Silicone, todo mundo deve saber as principais aplicações dele, ele é utilizado como lubrificante, os bicos de mamadeira, plásticos são feitos de silicone, as luvas cirúrgicas, as próteses que algumas pessoas gostam de colocar para ficar turbinada, aquela coisa toda, é feito do famoso silicone. Beleza, moçada? E vamos para o nosso último polímero da aula de hoje. Esse polímero, galerinha, ele se chama baquelite, tá? Baquelite nunca caiu na prova do Enem, mas tem chance de estar lá. O baquelite é um tipo de polifenol.
Eu vou te falar uma coisa que tem baquelite, eu quero que você faça essa associação. Sabe aquele cabo preto da panela, aquela panela mais simples de alumínio que tem aquele cabinho preto que se pega nele para não se queimar? Pois é, o baquelite é um isolante térmico e elétrico, tá, galera? Por isso que ele é utilizado na confecção de cabos de panela e tomadas, porque ele é um péssimo condutor de eletricidade e também de calor. Também é usado em carcaças de furadeiras. Ele é um polifenol, galera, porque você pega a união de duas moléculas de fenol com uma molécula de metanal. E aí, na hora de formar o polímero, você altera o fenol com o grupinho CH2, houve a remoção de uma molécula de água, porque afinal esse oxigênio aqui ele vai sair com 2 hidrogênios aqui, um desse benzeno e um de outro aromático que vai estar aqui na lateral dele. Mas o mais importante é você olhar para a estrutura dele e ver aqui um fenol. E esse fenol vai se repetir várias vezes ao longo da cadeia, por isso o polifenol, o baquelite é um tipo de polifenol. E é isso, meus queridos, fechamos a nossa mega revisão de química para a prova do Enem. 12 videoaulas que eu gravei com muito amor e carinho para ajudar vocês a detonarem nessa prova. Muito obrigado, meus queridos, uma excelente prova do Enem para vocês. Forte abraço e até muito breve. Valeu, galera!